15 lugares misteriosos espalhados pelo mundo, entre cidades abandonadas, florestas sombrias, ilhas esquecidas e histórias reais que parecem impossíveis. Em Palermo, na Itália, existe um lugar onde os mortos não foram escondidos em túmulos comuns. Eles foram deixados à vista, alinhados em corredores subterrâneos. O lugar é conhecido como Catacumbas dos Capuchinhos, uma rede de corredores abaixo de um antigo convento na Sicília. Durante séculos, corpos foram preservados e colocados ali, muitos ainda usando roupas de sua época. O resultado é um dos lugares mais perturbadores da Europa. Ao caminhar por esses corredores, não se vê apenas paredes antigas ou túneis escuros. Vê-se uma tentativa humana de resistir ao esquecimento. Algumas figuras parecem observar em silêncio. Outras permanecem suspensas nas paredes, imóveis, como se o tempo tivesse parado em torno delas. O local não depende de lendas para causar desconforto. Sua força está no fato de ser real. As catacumbas dos capuchinhos mostram uma relação antiga com a morte, muito diferente da forma como ela é tratada hoje. Ali, o passado não está enterrado. Ele permanece exposto, em silêncio, encarando cada visitante que entra. Agora vamos para uma cidade esquecida no gelo, onde o silêncio tomou o lugar das pessoas. No Ártico, uma cidade soviética abandonada continua de pé como se o tempo tivesse congelado ali. O lugar é Pyramiden, em Svalbard, um arquipélago remoto entre a Noruega continental e o Polo Norte. Cercada por montanhas geladas e pelo silêncio do Ártico, ela foi construída como uma cidade de mineração de carvão. Durante décadas, trabalhadores soviéticos viveram ali em prédios residenciais, escolas, ginásios e espaços comunitários que hoje permanecem vazios. Com o fim da atividade econômica, Pyramiden foi abandonada nos anos 1990. Mas, ao contrário de muitas cidades fantasma, ela não desapareceu completamente. Seus edifícios, placas e monumentos ainda estão lá, criando a sensação de que os moradores saíram às pressas e nunca voltaram. Entre neve, concreto e uma paisagem quase sem movimento, o local parece mais um cenário de filme do que uma cidade real. O que torna a Pyramiden tão marcante não é apenas o abandono. É a sensação de que, em algum lugar entre o gelo e o silêncio, o passado ainda continua esperando. Do Ártico seguimos para o deserto, onde desenhos gigantes ainda desafiam explicações simples. No deserto do Peru, existem desenhos gigantes que só fazem sentido vistos do alto. Eles são conhecidos como as linhas de Nazca. Essas figuras foram feitas no solo há mais de 1000 anos. Algumas mostram animais. Outras parecem formas geométricas enormes. Entre elas estão um macaco, uma aranha, um beija-flor e linhas que atravessam o deserto por quilômetros. O mais estranho é o tamanho dessas formas. Do chão, muitas delas parecem apenas marcas sem sentido, mas vistas do céu, revelam desenhos precisos e impressionantes. Pesquisadores acreditam que elas podem ter ligação com rituais, astronomia ou pedidos por água em uma região extremamente seca. Mesmo assim, muitas perguntas continuam abertas. Como povos antigos conseguiram criar figuras tão grandes com tanta precisão? E por que esses desenhos foram feitos para serem vistos melhor do alto? No silêncio do deserto, as linhas de Nazca continuam parecendo uma mensagem deixada para alguém que ainda não chegou. E no meio do deserto, existe uma cratera em chamas que nunca parou de queimar. Uma cratera em chamas que não para de queimar há mais de 50 anos. Ela está localizada no deserto de Karakum, no Turcomenistão, e é conhecida como portão para o inferno. À noite, o brilho das chamas pode ser visto a quilômetros de distância, transformando o deserto em uma paisagem quase surreal. Tudo começou em 1971, quando geólogos soviéticos perfuravam a região em busca de gás natural. Durante as operações, o solo cedeu inesperadamente, formando uma enorme cratera. Temendo a liberação de gases tóxicos, os cientistas decidiram incendiar o local.
A expectativa era que o fogo consumisse todo o gás em poucos dias. Mas isso nunca aconteceu. Décadas se passaram e as chamas continuam queimando sem interrupção. O calor é tão intenso que se torna difícil permanecer próximo à borda por muito tempo. Ao longo dos anos, o local atraiu aventureiros, fotógrafos e pesquisadores de todo o mundo. Muitos descrevem a sensação de estar observando uma janela aberta para as profundezas da Terra. Entre fogo, areia e um horizonte aparentemente infinito, o portão para o inferno permanece como uma das paisagens mais incomuns já criadas pela combinação entre natureza e atividade humana. O mais impressionante é que ninguém imaginava que uma solução temporária continuaria iluminando o deserto meio século depois. Do fogo seguimos para o mar, até uma ilha japonesa abandonada e cercada por concreto. Existe uma ilha no Japão tão abandonada que parece ter sido congelada no tempo. Seu nome é Ashima, mas ela ficou conhecida mundialmente como Ilha Fantasma. Localizada a poucos quilômetros de Nagasaki, ela já foi um dos lugares mais densamente povoados do planeta. Durante décadas, milhares de trabalhadores viveram ali para extrair carvão das minas submarinas que sustentavam a economia japonesa. Prédios de concreto foram erguidos por toda a ilha, formando uma verdadeira cidade cercada pelo mar. Mas tudo mudou na década de 1970. Com a queda da demanda por carvão, as minas foram fechadas e os moradores partiram rapidamente. Em poucos meses, a ilha ficou completamente vazia. Hoje, seus edifícios abandonados continuam de pé, corroídos pelo vento e pela água salgada. Visitantes relatam uma estranha sensação de silêncio, como se a cidade ainda esperasse o retorno de seus antigos habitantes. Entre corredores escuros, apartamentos abandonados e escolas vazias, Ashima parece mais um cenário pós-apocalíptico do que um lugar real. Décadas depois, a Ilha Fantasma continua cercada por perguntas. O que faz um lugar abandonado há tanto tempo ainda causar tanta inquietação em quem o visita? Mas alguns lugares não assustam pelas ruínas, e sim pelo que parece existir no ar. Imagine um lugar onde a própria terra exala a morte, um vale que se tornou um cemitério para tudo que ousa entrar. Este é o Vale da Morte, na península de Kamchatka, Rússia, encaixado nas encostas do vulcão Kikinishi, no extremo oriente russo. Descoberto nos anos 30 por caçadores locais, eles notaram a ausência de vida e a estranha quietude que pairava sobre a área. Centenas de animais, desde ursos a pequenos pássaros, foram encontrados mortos ali, sem ferimentos visíveis, apenas a inexplicável cessação da vida. Acredita-se que gases vulcânicos tóxicos, como sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono, se acumulem no fundo do vale, criando uma armadilha mortal. A concentração desses gases é tão alta que até mesmo humanos que se aventuram sem proteção adequada podem sucumbir em minutos, com sintomas que vão de tontura a paralisia respiratória. As lendas locais falavam de um lugar amaldiçoado muito antes da ciência tentar explicar o fenômeno. Mas por que os animais, com seu instinto apurado, continuam a entrar neste vale mortal, como se fossem atraídos por uma força invisível para seu fim inevitável? Agora vamos para uma vila francesa, onde uma tragédia deixou tudo congelado no tempo. Na França, uma vila destruída foi deixada exatamente como estava para que o tempo nunca apagasse sua história. O lugar é Oradour-sur-Glane, no centro-oeste do país. Antes da Segunda Guerra Mundial, era uma vila comum, com casas, lojas, escola, igreja e moradores levando uma vida simples. Em junho de 1944, tudo mudou. Durante a ocupação nazista, a vila foi atacada e centenas de pessoas foram mortas. Depois da guerra, as autoridades francesas decidiram preservar as ruínas como memorial. Nada ali foi reconstruído. Carros queimados continuam nas ruas. Fachadas destruídas permanecem de pé. Objetos enferrujados ainda aparecem dentro de casas vazias, como se os moradores tivessem acabado de sair. Oradour-sur-Glane não é uma cidade fantasma comum.
É um lugar onde o silêncio foi preservado de propósito. Caminhar por suas ruas não parece uma visita turística. Parece atravessar uma lembrança que o mundo se recusou a enterrar. Alguns lugares são abandonados pelo esquecimento. Orador foi mantida em ruínas para que ninguém pudesse esquecer. Das ruas vazias seguimos para uma floresta antiga, cercada por neblina, lendas e silêncio. A neblina entre as árvores ajudou a transformar uma floresta alemã em cenário de algumas das lendas mais sombrias da Europa. A Floresta Negra fica no sudoeste da Alemanha. Seu nome vem da aparência densa de suas árvores, que em certas áreas bloqueiam tanto a luz que o interior da mata parece escurecer antes do anoitecer. Durante séculos, viajantes atravessaram a região contando histórias de trilhas confusas, vilarejos isolados e sons estranhos vindos da mata. Muitos contos populares alemães nasceram desse tipo de paisagem. Florestas profundas, caminhos perdidos e figuras misteriosas escondidas entre os troncos se tornaram parte da imaginação local. Mesmo hoje, a região mistura beleza e desconforto. Durante o dia, a Floresta Negra pode parecer tranquila. Mas quando a névoa desce e os caminhos desaparecem entre as árvores, o ambiente muda completamente. Não é difícil entender por que tantas histórias antigas escolheram esse lugar como cenário. Algumas florestas apenas cercam vilarejos. A Floresta Negra parece cercar também tudo aquilo que as pessoas imaginam quando estão sozinhas no escuro. Agora entramos em uma cidade onde o tempo parou, em 1986. Em uma cidade da Ucrânia, um parque de diversões nunca chegou a receber seus visitantes. O local é Pripyat, construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Durante anos, foi uma cidade moderna e cheia de vida, com escolas, apartamentos e áreas de lazer. Tudo mudou em abril de 1986. Após o acidente nuclear de Chernobyl, os moradores foram evacuados às pressas. Muitos deixaram roupas, fotografias e objetos pessoais para trás, acreditando que retornariam em poucos dias. O retorno nunca aconteceu. Com o passar das décadas, a natureza tomou conta das ruas. Árvores cresceram entre prédios abandonados e o silêncio substituiu a movimentação de milhares de pessoas. Hoje, a roda gigante de Pripyat se tornou um dos símbolos mais conhecidos do abandono humano. Enquanto o mundo continuou avançando, aquela cidade permaneceu presa ao mesmo momento da história. De uma cidade vazia seguimos para um farol isolado, onde 3 homens desapareceram sem resposta definitiva. Uma torre iluminada à beira-mar se tornou o centro de algumas das histórias mais estranhas da Flórida. O farol de St. Augustine foi construído no século XIX e continua funcionando até hoje. Durante o dia, parece apenas mais um ponto turístico histórico. Mas quando a noite chega, as lendas começam a ganhar força. Ao longo dos anos, visitantes e funcionários relataram ouvir passos em escadas vazias, vozes distantes e sons vindos de áreas sem ninguém por perto. Uma das histórias mais conhecidas envolve 3 meninas que morreram durante a construção do farol, no final do século XIX. Desde então, algumas pessoas afirmam ter visto figuras infantis próximas à torre. Fotografias tiradas no local também alimentaram rumores, com visitantes apontando formas estranhas aparecendo em janelas e corredores. Mesmo sem provas definitivas, os relatos continuam surgindo até hoje. Entre neblina, ondas e a luz que atravessa a escuridão, o farol permanece como um dos lugares mais intrigantes da costa americana. Algumas histórias desaparecem com o tempo, outras continuam voltando com cada novo visitante. O próximo arquivo nos leva para uma ilha italiana, cercada por abandono, doença e histórias sombrias. Existe uma pequena ilha na Itália que ficou tão cercada por histórias sombrias que o acesso ao público foi proibido por décadas. Seu nome é Poveglia, localizada na Lagoa de Veneza, entre Veneza e Lido. Hoje, a ilha está abandonada,
mas sua história continua alimentando lendas que atravessam gerações. Durante surtos de peste na Europa, milhares de pessoas foram enviadas para Poveglia em quarentena. Muitos nunca voltaram. Com o passar dos séculos, a ilha ganhou a reputação de ser um lugar marcado pelo sofrimento e pelo isolamento. No início do século XX, um hospital psiquiátrico passou a funcionar ali. Relatos populares afirmam que pacientes diziam ouvir vozes e presenciar aparições estranhas pelos corredores do local. Embora muitas dessas histórias nunca tenham sido comprovadas, elas ajudaram a transformar Poveglia em uma das ilhas mais temidas da Itália. Hoje, os prédios abandonados continuam de pé, lentamente consumidos pelo tempo. Entre ruínas silenciosas e memórias esquecidas, a ilha parece presa entre a história e a lenda. Talvez o mais inquietante seja que, apesar de todas as histórias que cercam Poveglia, ninguém sabe ao certo onde termina a realidade e começa a imaginação. Agora entramos em uma floresta inglesa, onde relatos estranhos atravessam gerações. Milhares de pessoas caminham por esta floresta, mas poucas sabem que ela esconde segredos sombrios e uma energia que perturba a mente. Estamos falando da floresta de Epping, localizada em Essex, Inglaterra, a apenas alguns quilômetros de Londres. Este antigo bosque real, cujas raízes remontam à Idade do Gelo, foi palco de assentamentos romanos, batalhas saxãs e esconderijo de foras da lei como o infame Dick Turpin, que se diz ainda assombrar suas trilhas. Ao longo dos séculos, Epping tem sido associada a desaparecimentos inexplicáveis, avistamentos de figuras espectrais e uma sensação opressora de ser observado, especialmente em suas áreas mais densas e isoladas. Muitos relatam uma inexplicável perturbação eletrônica e a perda de senso de direção, mesmo em dias claros. Há quem diga que os antigos rituais pagãos e o sangue derramado em suas terras deixaram uma marca indelével. A densa folhagem parece absorver o som, criando um silêncio que amplifica cada estalo e sussurro, levando alguns a acreditar que a floresta possui uma consciência própria, uma entidade ancestral que não tolera intrusos. Mas o que realmente se esconde sob a sombra de seus carvalhos milenares? E por que alguns nunca conseguem encontrar a saída? Saindo da floresta, seguimos para um lago vermelho, silencioso e mortal para muitos animais. Existe um lago na África onde animais parecem ter sido transformados em pedra. Seu nome é Lago Natron, localizado no norte da Tanzânia. Suas águas avermelhadas e a paisagem quase alienígena fizeram o local ganhar fama no mundo inteiro. Ao longo dos anos, fotógrafos encontraram aves e outros animais preservados de forma incomum nas margens do lago, alimentando rumores sobre um fenômeno misterioso. Na realidade, o natron possui uma concentração extremamente alta de sais minerais e um nível de alcalinidade tão intenso que poucos seres vivos conseguem sobreviver em suas águas. Mesmo assim, milhões de flamingos escolhem a região para se reproduzir todos os anos, transformando um ambiente aparentemente hostil em um dos maiores berçários da espécie. Entre águas vermelhas, paisagens surreais e animais preservados pelo ambiente, o Lago Natron parece desafiar tudo o que esperamos encontrar na natureza. Talvez o aspecto mais estranho desse lugar seja justamente o fato de ele ser tão real. Agora vamos para uma cidade fantasma no alto da Itália, abandonada, mas ainda de pé. Ruas vazias no alto de uma colina ainda guardam as marcas de uma cidade que foi abandonada aos poucos. O lugar é Craco, no sul da Itália. Durante séculos, suas casas de pedra, igrejas antigas e vielas estreitas formaram uma comunidade viva na região da Basilicata. Mas, no século XX, o solo começou a ceder. Deslizamentos de terra, terremotos e problemas estruturais tornaram a cidade cada vez mais perigosa. Famílias inteiras tiveram que deixar suas casas, muitas vezes sem saber se algum dia poderiam voltar. Com o tempo, Craco ficou completamente vazia. Hoje, suas ruínas permanecem no alto da colina, expostas ao vento e ao silêncio. Janelas quebradas,
paredes rachadas e ruas estreitas fazem o lugar parecer parado entre dois tempos. A cidade já serviu de cenário para filmes, justamente por sua aparência quase irreal. Mas Krakow não precisa de efeitos para parecer misteriosa. Ela não foi destruída em um único dia. Foi desaparecendo lentamente, casa por casa, até se tornar uma memória de pedra no alto da Itália. Para fechar, entramos em uma floresta japonesa, conhecida pelo silêncio pesado e pelas lendas antigas. Nas profundezas do Japão, aninhada na base do Monte Fuji, estende-se a floresta Aokigahara, um lugar onde a natureza se silencia de uma forma perturbadora. Conhecida como o Mar de Árvores, e infamemente como a Floresta do Suicídio, sua história é tão densa quanto sua folhagem. Lendas locais falam de Yurei, espíritos dos mortos, vagando entre as árvores retorcidas, e de práticas antigas de abandono de idosos durante períodos de fome. O que é inegável, porém, são os relatos modernos de bússolas que enlouquecem, apontando para direções aleatórias, e uma quietude sobrenatural que abafa qualquer som, como se a própria floresta se recusasse a ecoar a vida. Mas, para além das histórias e dos fatos estranhos, o que realmente atrai tantas almas perdidas para o seu abraço final? Seria apenas a desesperança humana, ou há algo mais antigo e sombrio pulsando no coração de Aokigahara, um sussurro que apenas alguns conseguem ouvir? Esses foram 15 lugares onde o silêncio parece guardar histórias. Siga o Arquivo Zero. O próximo arquivo pode ser ainda mais estranho.